Cara, todos os, vamos dizer assim, os nacionalistas de verdade, que são oriundos dessa corrente comunista, todos eles viraram direita. Bom, na Europa, né, Rubão? Na Europa. Na Europa esse é o cenário. A gente vai olhar para cada lugar do mundo. Não, isso na Europa. A Europa é isso aí mesmo, né? Todo mundo foi para a direita. Isso. Abraçou o nacionalismo. Isso. Porque o projeto da esquerda é a União. Vê o Vitor Orbán. É a União Europeia. Vê o Vitor Orbán. Vê o Vitor Orbán na Hungria. Você tem o lado conciliador assim com a Rússia, o lado mais conciliador, mais aberto ao diálogo franco com a Rússia. Todos eles são de direita e todos eles têm uma aproximação histórica com o antigo comunismo. Eu quero voltar aqui, senão a gente vai andar e eu não vou conseguir voltar depois de onde a gente estava. Você me fala que o Putin, você acredita que está perdendo um pouco do time. Não é perdendo. Peraí, não quer dizer que eu esteja certo, tá? Não, mas não é sobre isso. A gente viu o Trump junto com o presidente da Ucrânia, falou: você não tem cartas mais, você fica quieto. Humilhou ele publicamente para o mundo inteiro. Certo. E aí depois, e eu ia te falar antes, mas aí a gente caminhou para a Europa. O Putin vê a Europa também como um rival estratégico. Quanto mais fraca a Europa tiver, melhor é para a Rússia. Esse time dele não é muito bom, não? Quanto maior o time, mais fraca a Europa não tá olha só. Não só a Ucrânia, mas é a Europa inteira junto. Olha só, a quantidade de acertos minha em relação à Ucrânia foi que eu enxerguei isso lá, e as pessoas sérias, eu acredito que ele também tenha enxergado isso, que é o seguinte, que a Rússia, com todo o poderio bélico dela, ela vem fazendo uma guerra homeopática em cima de um planejamento. Aí as pessoas falam assim, nossa, o Putin matando os seus soldados. Bicho, isso é geopolítica. Isso é geopolítica. Isso nós estamos falando é briga de cachorro grande. Isso daí. E outra coisa, para a filosofia eslava, isso aí, quem perdeu 26 milhões de pessoas na guerra, caramba, para isso aí, perder jogo. 50 mil, 100 mil, isso aí tá parte do jogo, tá? Então é o seguinte... Os caras morrem com honra. Não é honra, faz parte. Cálculo, faz parte. Ele acha que, por exemplo... Quer ver uma coisa? O Putin entrou no governo em 2000. Quando o Putin entrou, você sabe qual era o número de homicídios por ano na Rússia? Em torno de 100 mil. Ninguém fala isso. Na Rússia tinham 100 mil homicídios. 100 mil homicídios. O que era isso? Tráfico? Quadrilha, gangue. Era o pior momento, né? Era o pior momento. Foi final da União Soviética, a Rússia quebrada, violência, pobreza, né? Foi tudo que é marginal, bandido, foi para lá. Grupos terroristas. Grupos terroristas, tá? Tinha gangues em tudo quanto é lugar, máfia para tudo. Cada um... Cara, um cara não está acostumado com capitalismo, não conhece a estrutura capitalista, dentro de um Estado efetivamente socialista, que foi o Estado mais completo de aplicação em larga escala e com sucesso do comunismo. Tá? De uma hora para outra, o cara é jogado às traças. Cada um pegou um pedaço. Ninguém fala do combate interno do Putin, a violência interna, que levou muita gente, foi de ralo. Foi uma limpeza. Hoje, o número de homicídios lá está em 7 mil, 8 mil por ano. Não chega a 10 mil. Aí o que acontece? Faz a conta de 20 anos nesse negócio. A conta geopolítica é fria, é assim. Tá certo que você está morrendo 50 mil, você está perdendo 100 mil soldados aqui. Mas quantas vidas você salvou nesse período em que você mudou a rotina econômica, o roteiro econômico do país? Só essa curva todinha te deu aí 300, 400 mil pessoas que não morreram. O sacrifício do bem ali. Então é o seguinte, sacrifício do bem. Agora você tem um sacrifício para fazer e você vai fazer ele. Por isso que eu falei, não houve batalha por Kiev. Eles cercaram Kiev, foram sentar em Istambul, não saiu o acordo, veio uma ordem de cima e falou assim, desce para Mariupol, fecha o Azov, vamos pegar o Azov, fecha ali, e é o seguinte, é isso aí que nós vamos fazer. Fizeram a linha Sorovikin, dia inteira, e espera ele vir para o ataque, para o que eles chamaram de contra-ataque, que no primeiro dia que você falou assim, contra-ataque, esquece, não vai ganhar nada, não tem nada. Por quê? Porque eu já sabia das 5 linhas que ele tinha feito, e além disso, é o seguinte, cara, na guerra de hoje, se você não tiver o poderio aéreo,
ele não conquista. Não conquista. Quem conquista é o soldado pelo chão. Sem ele, né? Mas o poderio aéreo destrói. Não tem como. Ele prepara o negócio. Se você não ganha o combate com o poderio aéreo, mas se não tiver, também você não ganha. Você perde. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? Você vai fazer uma contraofensiva. Você não tinha poder aéreo. Como é que você vai fazer? Eles eram totalmente mapeados aquilo ali. E foi uma tragédia aquilo ali. Foi uma tragédia. Só ali perderam uns 300 mil homens. Inclusive, isso é estratégia de guerra, né? Os aviões destroem tudo e depois o exército... A Rússia tem uma coisa que é o know-how dela, é o prato forte dela, que é artilharia. Eles trabalham com artilharia de uma forma que ninguém trabalha. Eles varrem com artilharia, depois eles mandam agora os helicópteros blindados, os K-52 e os Mi 24 e 28, que aqui era 35, para exportação é 35, eles fazem essa varredura e depois eles mandam a infantaria blindada e por último vem os homens. Aqueles combates que você está vendo é a terceira fase aquele vídeo que você vê o cara trocando tiro, pegando, aqui é o terceiro. E a praga total dessa guerra, que é inédita, os drones. Eu vi uma foto, porque agora você sabe que a sensação do momento é o drone com... AK-47? Não, fibra ótica. Fibra ótica? Fibra ótica. Aí você não corta o sinal, né? Exatamente, porque o que acontece? O drone tem um sistema de navegação simples demais. Para ele ser barato, é simples demais. Então, ele trabalha numa faixa, numa frequência fácil de você interferir. Então, existe muitos equipamentos anti-drone. Você aponta para ele, você aperta, você corta o sinal, ele fica louco, cai. Uhum. Tá? Então você corta ele. Aí o que os russos começaram a fazer? Ele vai com fiozinho. É controle remoto por fibra ótica. O cara leva quilômetros daquele fio. 3, 4, 5 quilômetros daquele fio. Rapaz, eu vi um carro enrolado em tanto fio de drone que deve ter mandado uns 500 drones para ali. Tinha uma pilha de fio assim, olha. Dos drones. Para não cortar o sinal, para não cortar quilômetros aí o cara começa a acionar o equipamento eletrônico e não resolve, e não corta, e ele vem em cima. Uma outra estratégia russa interessante, né, também que a Rússia tem usado anti-drone, é essa questão de aonde o Bom deve ter visto isso também, onde eles estão ganhando e já se fixando, os caras nas estradas, eles estão cercando, e é uma coisa simples você ver, né? Barata, né? Barato. Rede. Os caras colocam redes, colocam madeirite e tal, isso. Cerca com rede a estrada, por cima, pelos lados, o drone vem, bate, não consegue vamos pescando. Questão barata. Mas cerca a estrada inteira, até onde vai ter que chegar lá. Rapaz, o mais engraçado foi o seguinte, a Rússia fez, aí o Ocidente foi ridicularizar, porque eles começaram, agora tem mais ou menos estruturado, começaram a fazer uma barraca igual de cachorro-quente de feira em cima dos tanques. Uhum. Só que aquilo ali evitava os drones, né? Por quê? Que era tipo... É uma gaiola, é uma gaiola de arame, um galinheiro. Pro drone bater na gaiola. Um galinheiro. Entendi. Aí é o seguinte... barata, feia, né? Feio, horrível. Mas aí todo mundo passou a fazer. Até Israel botou nos mercados. É tipo um campo de força da nave estrelar. Exatamente. Só que físico. Só que físico. Depois queria voltar numa questão que você falou sobre, que eu acho que é importante, eu até anotei aqui, da questão do Putin. Se puder, eu queria comentar isso, que é o seguinte, o Putin, que a gente estava falando, você perguntou, né, a Europa, a Rússia, será que não é bom? O Putin não vê a Europa como um rival, né, não vê como um rival? Tem certeza que hoje sim, né, no atual estado das coisas, não tem como, evoluiu para isso, mas eu só ia lembrar o seguinte, né, porque muitas vezes a gente pensa nessa guerra e na situação da Europa como se a Rússia estivesse empurrando a Europa para um conflito. Na verdade, quando a gente vai olhar a história recente, os últimos anos, puxa lá 2006, 2005, estava no poder antes até da Angela Merkel. Era a Merkel, veio depois. Antes era um cara chamado Gerhard Schröder. Ele era o premier da Alemanha, chanceler da Alemanha, né? Naquela época, nos anos 2000, a Rússia e a União Europeia, com destaque para a Alemanha, estavam se aproximando muito. Principalmente porque tinha uma visão de que a Europa
tem a indústria, a Rússia tem o combustível, tem o carvão, tem o petróleo, tem os minerais, a Rússia tem o commodity, a Europa tem a indústria que precisa desse produto. Então as duas estavam assim, ó, se encaixando. Foi nesse contexto que foi construído o Nord Stream, né? Toda a rede, na verdade. Isso, é. Nord Stream 1 e 2, que são gasodutos que inclusive passavam pelo mar, justamente para poder enviar o gás russo para a Alemanha, para a indústria alemã. E por quê? Porque o gás russo é barato. E a indústria alemã precisa, então fechava tudo ali. Esse projeto caríssimo, né? Dezenas de bilhões de dólares, foi explodido lá no início da guerra da Ucrânia, mas mostra que a Alemanha e a Europa de modo geral e a Rússia, eles caminharam durante quase uma década para uma aproximação sem precedentes, na verdade. E o grande plano dos Estados Unidos com essa guerra, alimentando ali a Ucrânia, a revolução na Ucrânia, né, a derrubada do presidente e a posterior guerra civil, foi um dos objetivos, era justamente, né, afastar a Rússia da Europa. Porque Rússia e Europa, se juntam, é perfeito, tá certinho, sabe? Agora, para os Estados Unidos isso é muito ruim. Né? Para os Estados Unidos forma um bloco de poder ali do outro lado do Atlântico que quebra a lógica da OTAN. A OTAN tem como lógica deixar a Rússia fora do sistema, né? Então, o que eu tô querendo dizer assim, é que teve essa aproximação nos últimos anos, gastou-se muito dinheiro, tratados foram feitos, né? O governo alemão ele tinha uma visão mais pragmática nos últimos anos, né? E com a guerra a coisa foi se perdendo, e principalmente quando a esquerda, a centro-esquerda, né, chegou no poder na Alemanha com o SPD, o Olaf Scholz, que estava no poder até pouco tempo, aí a coisa desandou e aí realmente a Alemanha voltou a ser um país praticamente sem soberania do ponto de vista geopolítico, né? A Alemanha faz o que os Estados Unidos mandam. A Alemanha faz o que os Estados Unidos mandam. Do ponto de vista geopolítico, é desse jeito. Essa é a única explicação para a gente entender por que eles estão tendo tanto prejuízo no PIB, economia afundando, a indústria, que é o carro-chefe da economia alemã, perdendo competitividade. Literalmente, os resultados estão mostrando isso, né? Trimestre atrás de trimestre encolhendo aí a produção industrial alemã. Então, assim, como que a gente consegue entender isso, né? É um pouco o que o Rubão fala, a classe política que está no poder ali tem, na Rússia, um grande inimigo. Agora, a população, cada vez mais a população vai ficando irritada com isso, né? As pesquisas ainda mostram que na Alemanha, por exemplo, tem um apoio maior ainda à guerra da Ucrânia, mas é crescente essa insatisfação. E só para finalizar a questão da Ucrânia. Você perguntou também, pô, mas o pessoal na Ucrânia tá achando ruim ou não? Na Ucrânia é diferente, não tem como nem a gente ver. Porque lá na Ucrânia você tem lei marcial estabelecida, né? O governo proibiu todos os partidos de oposição, isso antes da guerra, né? Isso. A oposição foi caçada. 2018 já começou uma caça antes do governo Zelensky. Era o Petro Poroshenko, e a galera caçou todo mundo. A imprensa, você tem ali basicamente uma imprensa controlada. O parlamento lá, Verkhovna Rada, é um carimbador de papel, não tem liberdade. Então, assim, a população, o próprio acordo de minerais, né? Que o Trump tá forçando ali a Ucrânia a aceitar. A população não tem como dizer não para aquilo. Até porque a lei marcial, por exemplo, proíbe protesto, proíbe falar mal do governo, toque de recolher das 18 às 6 da manhã do outro dia. Então, assim, a população não pode nem se reunir. Não tem como você criticar, né? E aí você tem órgãos oficiais do governo ucraniano que medem a popularidade. Mesmo com esses órgãos, a popularidade do Zelensky está em declínio. Mas ali